Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Hiperlink de hoje, o podcast do blog Neurônio que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade, um pouco mais de tudo. Hoje a gente vai falar um pouquinho com a Laura Castro, que é a voz da nossa pequena sereia, da rainha Charlotte, da nova série do universo Bridgerton. Eu sou a Flávia e aqui estou acompanhada da nossa bancada maravilhosa que vai se apresentar. E a Laura, inclusive, agora, o que acontece? A gente se apresenta e faz uma recomendação de qualquer coisa. Como você é a última, você vai entender a dinâmica. Tá. Bom, gente, eu sou a Flávia e o que eu vou indicar, a minha recomendação é pra vocês assistirem, né, a série da Rainha Charlotte e o filme da Pequena Sereia, que ainda tá nos cinemas, com a voz da Laura, né? É a minha recomendação de hoje. Obrigada. Meu nome é Renato e minha recomendação de hoje é que você pegue o metrô e se certifique que você tá na direção certa. Meu nome é Manu e minha recomendação de hoje é bebam água todo dia. Oi, eu sou a Colly. A minha recomendação é joguem solitário. Olha, interessante. Oi, eu sou a Laura e eu vou recomendar também que vocês assistam Rainha Charlotte e Pequena Sereia. Dublado de preferência. Dublado, De por preferência, favor. por favor, né? Por favor. Então, gente, nosso tema basicamente é a Laura, né? O que a gente vai falar sobre ela, sobre, né, as coisas que ela passou da carreira dela e tudo mais, e um pouquinho mais que ela quiser contar pra gente. E a gente vai começar perguntando, Laura, como que começou o seu interesse na área das artes? Assim, que a gente sabe que você é cantora, dubladora, atriz, então fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, meu interesse, assim, como artista veio desde muito cedo, assim, eu acho que, é o que eu sempre falo, assim, eu acho que a arte vem meio que da alma, assim, sabe? Então eu acho que quando você é artista, você demonstra já desde pequeno, sabe? E pra mim foi assim, quando eu era, tipo, muito novinha, assim, bebê, a gente morava no Rio e o nosso vizinho era um pianista. E aí, toda vez que ele tocava, eu ia pra parede e ficava com a cabeça na parede, escutando ele tocar. E aí, enfim, isso eu nem sabia falar ainda. E aí, meu pai, ele era sempre o cara dos karaokês, assim, nos rolês com os amigos e tal. E aí, tipo, ele colocava karaokê e adorava cantar karaokê com ele. E aí, antes mesmo de eu saber falar, eu ficava cantando karaokê com ele, fingindo que eu entendia a letra e sei lá o quê. Então, assim, sempre foi uma brincadeira comigo. Pra mim, assim, sempre foi muito divertido. E aí, ao longo do tempo, né, quando eu fiz 5 anos, eu comecei a fazer aula de piano, de teclado, e realmente fui estudando, e é isso. E aí, comecei a seguir esse caminho. Aí, comecei a trabalhar com isso 10 anos atrás já. Eu tinha uns 10 anos aí de idade. Qual que foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho mesmo, que eu ganhei um dinheirinho. Tô me reconhecendo, tudo bem? Tô mostrando meu Instagram ali. Eu acho que eles são alunos por um dia que vem aluno ver. por um dia, então... Olha lá, a menininha tá toda... Eu tava percebendo, ela tava tipo, ela, e outra não, aí mostrando ela, o celular. gente, é a Pequena Sereia. Ela mesma. Enfim, meu primeiro trabalho mesmo que eu ganhei dinheiro foi um espetáculo de Natal no Shopping Eldorado, na praça, tipo, do térreo lá. No piso térreo, e eu cantei, tipo, Noite Feliz, um negócio desses, assim, e aí tinha umas coreografias e tal, e aí eu ganhei meu dinheirinho aí, eu tinha 10 anos de idade, em 2013. E aí, enfim, depois disso, enfim, comecei a trabalhar numa companhia de teatro musical dessa diretora, desse espetáculo de Natal, e aí, depois do teatro musical, comecei a trabalhar com audiovisual, fiz filme, fiz série... e aí depois disso entrei pra uma banda, e aí depois a gente fez mais filme, DVD, EP, música, e aí, tipo, comecei a trabalhar depois com a dublagem. Com 10 anos eu comi a terra. Mas, e pela dublagem, assim, como que começou esse interesse? Parece que foi o mais recente, assim, né? E como que foi, né, trabalhar com outra área, além dessa da atuação ou de cantar? Então, eu sempre tive muito interesse, assim, na dublagem, tipo, curiosidade mesmo, assim, acho que todo mundo tem um pouco de, tipo, como é que as pessoas fazem isso, essa voz, sei lá, como é que funciona e tal. Sempre tive essa curiosidade, e aí quando eu entrei no meio do teatro musical, muita gente de teatro musical trabalha com dublagem, ou estuda dublagem, ou, enfim, o meio artístico é muito misturado, assim, todo mundo meio que faz um pouco de tudo, sabe? Então, meus amigos, né, eu fui tendo esse contato, fui conhecendo pessoas que dublavam, tipo, eu era amiga da dubladora da Princesa Sofia, sabe? Ela estuda aqui, inclusive. Eu era, enfim, fui conhecendo uma galera, assim, e tal, e aí, tipo, comecei a me interessar cada vez mais, e aí, quando foi em 2019, 2020, me chamaram pra fazer um teste pra Encanto. E aí, nem sei se eu podia estar falando isso.
Mas enfim, me chamaram pra fazer um teste de uma produção da Disney. Ai, que legal. Ah, E aí, pra protagonista da produção da Disney. E aí, fui fazer umas aulinhas e tal pra me preparar. Só que, obviamente, né, tipo... 2 aulas, assim, não iam funcionou. preparar, exatamente. Aí, mas cheguei lá e tal, não passei no teste, mas o técnico e o diretor desse projeto eram os mesmos, o diretor de música, né? Eram os mesmos do que da Pequena Sereia. Então, eles me conheceram lá. E aí eles me mandaram uma mensagem, falaram, ó, você foi muito bem no teste, você não passou, não foi por conta da sua performance, foi porque, enfim, encaixe de voz e sei lá o quê, mas vai estudando, continua nesse caminho, assim, que vai dar certo. E aí comecei a fazer a aula, comecei a estudar. E aí, nisso, eu comecei a ser chamada, né, por esse mesmo estúdio de dublagem, pra fazer outros trabalhinhos, tipo, vozerio, que são aquelas vozes de fundo em série, Sim. ou tipo, sei lá, voz de abertura, minha voz tá na abertura de Garota da Lua, que é uma série da Marvel, de desenho. Caraca, que Minha legal. voz tá no fundo enfim, de umas aberturas aí, de umas séries que ainda nem saíram, umas coisas bem legais. E aí comecei a fazer uns testes maiores e tal, fiz teste pra... Enfim, uns projetos aí que eu não posso falar, mas são muito legais. Não passei, né? Então não adianta, por que eu vou falar? E aí, depois fui chamada pro teste de Pequena Sereia e da Rainha Charlotte, enfim, aí passei. Mas agora, voltando um pouquinho lá no tempo, assim, que você começou no The Voice, Aham. né? Como é que é essa estrutura de reality show? pra Cara, cantar? é muito doido, assim. É muito menor do que a gente acha, sabe? A gente tem essa imagem de que, nossa, é gigantesco. E aí, enfim. Mas no caso não é tão grande assim. Então, tipo. Mas mesmo assim, é muito intimidador, sabe? Eu tava muito nervosa, assim. E foi um ambiente muito doido, assim, sabe? Você tá lá e você saber que vai ser transmitido pro Brasil todo. Sim. E, tipo, ter a Ivete Sangalo, o Carlinhos Brown, o Vitor e Léo na sua frente. Tipo, é muito louco, assim. E aí eu entrei no time da Ivete, ela me segue até hoje, comenta as minhas Caraca, fotos, que ela é da hora. tipo, ela é muito Que da hora, fofa. ela é muito legal mesmo, assim. E realmente foi uma experiência muito doida, assim. Você abriu- teve que atuar dentro do programa também? Porque reality show tem essas coisas não é muito ser- reality, né? É, não é muito tipo, real. Tem umas coisas que não são realmente como são e tal. Mas assim, no geral, tava lá, vivendo pela primeira vez, então realmente foi genuíno, assim, sabe? O que eu tava sentindo lá. Uhum. E depois você entrou numa banda das BFF Das Girls, né? BFF Girls, que são ex-integrantes do The Voice. Do The Voice também. É. E você não era da da formação original, né? Não, entrei depois. Essa ex-integrante, ela saiu da banda. E aí, nisso, eu recebi um convite aí do empresário, da equipe da banda pra entrar. Eu já conheci as meninas, e aí, enfim, entrei e foi muito legal, foi ótimo. A gente tá juntas até hoje, né, com os projetos aí. Sim. Inclusive, vai ter, né? Você não quer divulgar aí um pouquinho do seu Eu vou filme? fazer minha divulgação, Faz, gente. faz. Vai sair aí Use Sua Voz, dia 6 de julho, na HBO Max, a nossa série musical. Vai ser bem da hora. E ó, você que gosta de musical. Vai ser bem legal. É uma série infanto-juvenil aí, que vai ter mistério, vai ter comédia, vai ter romance, vai ter música inédita. Então, tô bem animada. É um universo compartilhado, porque tem o filme já, né? Então, o não filme é que o tem na mesmo Amazon. universo. Não é. Não é. Tem o nosso filme na O Prime verão, não é? Video. Como é que é? O melhor verão das nossas Isso. vidas. É tipo assim, os personagens no filme, as personagens que a gente faz são inspiradas na gente, assim como as personagens que a gente faz na série. Mas tá. não são a gente e não é o mesmo universo, são histórias diferentes e realidades diferentes, assim, sabe? Então, é isso, assim, é diferente, mas os dois são bem legais, né? Sou suspeita pra falar. Eu também sou suspeito que eu assisti o filme na Amazon Prime e Você assistiu? assisti há Não, muito ó, tempo. Laura, você não tem noção. Na hora que, tipo assim, a gente falou, vamos tentar entrevistar a Laura, né, no nosso podcast, não sei o quê. Ela parece ser mó legal. Aí eu fui atrás de você lá, que o menino do meu lado falou, ela vem Meletiva, vamos lá, ela é mó legal. Aí eu falei, que vergonha. Aí era que eu falei, gente, ela topou esse aqui. Mano, pelo amor de Deus, deixa eu ir. Tá vendo assim. É fake news, gente. Eu tô fingindo aqui que eu sou legal. É que eu já acompanho a banda há muito tempo, entendeu? Eu já assisti a The Temos um Voice. Obrigada, obrigada. Ele é um fanboy. Eu amei. Em segredo, tá? Mas tudo bem.
Só que como é que foi receber essa proposta de fazer um filme inspirado em vocês? Assim? Cara, muito doido, assim. Eu tinha acabado de entrar na banda, assim, né? Pra mim foi, tipo, tudo uma experiência meio maluca, assim. É muito doido, assim, porque quando eu fui chamada pra entrar na banda, eu tinha passado pro callback do The Voice nos Estados Unidos. Caralho. Caraca, que da hora. Então foi, tipo, uma decisão, assim, tipo, o que eu vou fazer? E na época, a banda, tipo, tinha acabado de estourar, assim, com o meu crush, que deu mais de Meu crush 190 foi milhões no Gabriela. YouTube, enfim, super grande. É muito bom. E eu tava no 3º ano do ensino médio, e aí eu Nossa. falei, nossa, mas como é que eu vou fazer? Como é que faria se eu fosse pra lá? E tipo, nossa, a banda tá fazendo sucesso aqui, eu quero construir uma carreira aqui primeiro, se eu quiser ir pra fora, não sei se eu quero. E aí, enfim, aí escolhi entrar no The Voice, no BFF. E aí, quando eu entrei no BFF, assim, muita coisa quando começou a acontecer, o BFF já tava grande, né? Eu não participei dessa construção, eu cheguei lá quando o BFF já tinha crescido já. Então, eu comecei a viver coisas que eu nem, tipo, pensei que eu ia viver, sabe? A gente foi pra fora, elas ganharam Kids' Choice Awards naquela época, fui lá junto com elas, aí depois a gente voltou, e aí veio essa proposta do filme, fiquei tipo, meu Deus, assim, foi tudo muito doido, assim, sabe? Tipo, nem caiu a ficha pra mim naquela hora. Foi quanto tempo de gravação? O filme a gente gravou, acho que 2 meses, mais ou menos. 2 meses, eu acho, de gravação. Foi mais ou menos um mês no Guarujá, e aí, tipo, umas 2 semanas em São Paulo, pra mim, né? Mas ainda tinha uma galera que ficou um pouco mais tempo gravando e tal. E vocês participaram do roteiro ou não? Tipo, não. No roteiro do filme, não. A gente participou da escolha das músicas. A gente participou da composição, né? De algumas músicas que estão no filme. Agora, na verdade, no roteiro do filme, a gente ajudou um pouquinho, assim, deu uns pitacos, assim, tipo, a gente tinha essa liberdadezinha, mas na da série a gente teve um pouco mais de liberdade de falar o que a gente queria e tal, que a gente achava que ia ser legal. Mas, por exemplo, você tinha, né? Você tava no 3º ano do médio, você era muito novinha. Como é que é, por exemplo, você ainda é muito novinha, né? Como é que é... Eu ia falando como se fosse mais velha que eu. Acho que eu sou mais nova que você, inclusive. Mas como que foi, tipo... Sabe, começou a vir desde pequena nessas decisões. Quais que foram os desafios de ter essa profissão juntamente já com escola, com faculdade? Quais foram os maiores desafios que você teve que enfrentar, assim? Vixe, bastante. A galera vê muito close, né? Tipo, a parte glamourosa tipo, do agora você era Pequena Sereia, mas você passou por 10 anos história. aí, né, até conseguir. E muitos testes muito legais que eu também não passei pra poder, sabe, pra conseguir passar. Enfim, foi um processo, assim, é um processo até hoje, né? Tem várias dificuldades em você ser artista por si só, e você ser um artista que tá, uma artista jovem, assim, tem outras dificuldades, né, também. Então, na época da escola, assim, faltava muita aula. Eu faltava aula suficiente pra repetir. Aqui na SPM eu quase peguei IDP em 3 matérias por falta também. Caralho. Então, tipo assim, eu sempre cheguei a faltar muita aula e tal, por conta de trabalho mesmo. E então eu tinha que correr muito atrás sozinha, sabe? Pegar as matérias sozinha, e, tipo, estudar sozinha e, enfim, passava o final de semana em casa estudando, porque durante a semana eu tava trabalhando. Eu lembro que teve uma época que eu tava fazendo um musical e pegou, tipo, o período de aula, de provas trimestrais. Era, tipo, 7 horas de ensaio do musical. E aí, tipo, eu ia pra escola, depois mais 7 horas de ensaio do musical. Chegava em casa, eu tinha que estudar pra prova pro dia seguinte. Então, tipo, era loucura. Então, umas dificuldades foram relacionadas a isso, assim, tipo, conseguir conciliar tudo. Eu dormia muito pouco, então, tipo, sabe, tentar ter uma certa saúde mental e tal. E também tive que abrir mão de muita coisa, assim, né? Não fui pra minha viagem de formatura. Tipo, o casamento da minha prima, que é mãe da minha filhada, eu ia cantar lá, e aí do nada surgiu um trabalho muito legal, não pude ir. Nascimento da minha filhada, eu não pude ir por conta de trabalho. Enfim, vários acontecimentos na minha vida, assim, que eu tive que, infelizmente, não pude viver por conta da minha carreira, assim, sabe? Então, é isso, eu acho que cada escolha uma renúncia, exato. Porque na Sereia fala muito sobre isso também, né? Total. Então... Nossa, que bonito, caraca. Lacrou. Mas é isso, gente. Eu acho que é isso. Tem vários lados complicados dessa carreira, assim, né? Então, ainda mais conciliando, isso teve essas dificuldades. E você... A banda também tem... Hoje em dia, você vê... Antigamente tinha One Direction, né? Os Backstreet Boys e tal. Amo os E Backstreet hoje em Boys. dia tem muito as bandas de K-pop que eles têm que passar uma imagem que são todo mundo puritano, assim. Vocês têm isso também ou não? Cara,
tem, assim, umas orientações, né? Tipo, de como somos pessoas públicas, o nosso público é mais, tipo, infanto-juvenil, assim, tem coisas, a gente tem limites, assim, sabe? Tem coisas que a gente não pode postar, sabe? Tipo, não é indicado a gente postar, a gente, sei lá, numa festa, bebendo, ou, tipo, postar coisas de política, por exemplo. Eles não acham legal e tal, enfim, a gente não pode se associar a pessoas que demonstram opiniões fervorosas políticas. Entendi. Então, tipo, sei lá, se eu tenho um amigo que o perfil dele é aberto e ele posta muita coisa sobre determinado político, eu não posso postar ele, não posso marcar ele. Nossa. Então tem essas coisas que são meio que subentendidas, Entendi. entendeu? Sabe? De tipo, não se associa com isso, não se associa com aquilo, não fala sobre esse tipo de assunto, tenta evitar se associar a isso. Então tem essas orientações, assim, sempre. Mas você não sente, tipo, isso como... Isso é um peso pra você? É uma coisa que você aprendeu a lidar desde mais nova, assim? Olha, eu acho que é uma coisa que eu aprendi a lidar, sabe? Eu acho que, sei lá, pelo contrário, assim, eu era uma pessoa que eu não queria expor muito a minha vida, assim. Entendi. Tipo, o que eu queria desde o começo era ser artista e acabou, sabe? Eu não queria, tipo, ser influencer, trabalhar com rede social e postar conteúdo, criar conteúdo. Isso nunca foi uma coisa natural pra mim e, tipo, que eu queria mesmo. Eu aprendi a trabalhar com isso e realmente levar isso a sério e considerar isso como uma parte importante do meu trabalho, assim, porque realmente é muito importante hoje em dia para um artista. Sim. Então, foi o caminho contrário, assim, sabe? Pra mim, o problema era postar mesmo, tipo, não postar menos, era Sim. postar mais, sabe? Então... E já teve alguma situação que, sei lá, algum fã pequenininho já te perguntou alguma coisa e você não sabia o que responder, alguma coisa desse tipo? Já teve umas situações assim, de tipo, sei lá, uns assuntos delicados que eu não posso falar, tipo... Que no caso eu não posso falar aqui, então... Obviamente. Mas já teve essas situações, sim. E agora falando, né, de coisas boas. Qual foi, você sente, tipo, a sua maior conquista até agora? Difícil escolher, Me mas... perguntaram isso hoje, inclusive. Tipo, Olha. nunca tinham me perguntado isso. Na verdade, eu conversei com a outra, né, produtora, assim, eu quis saber. Obviamente, a gente roubou algumas Nunca tinham me perguntas. perguntado. Vocês duas foram as únicas pessoas que me perguntaram isso. E, tipo assim, eu não consigo escolher uma maior conquista, assim. Eu acho que todas elas, na época que elas aconteceram, foram muito grandes pra mim. Eu valorizo muito cada conquista, assim, porque, tipo, eu sei o quanto que realmente é difícil, o quanto que é, tipo... Eu batalhei por cada conquista que eu tive, sabe? Nada foi, tipo... dado pra mim, sabe? Nada. Então, assim, realmente todas eu valorizo muito. Mas claro que tiveram algumas conquistas muito marcantes, né, pra mim. Então, tipo, sei lá, eu ter entrado no The Voice na época realmente foi algo muito grande pra mim. Realmente foi uma realização muito grande. Depois eu ter feito o meu primeiro filme foi uma coisa, meu Deus, tipo, me ver no cinema pela primeira vez, assim, surreal. Até hoje, né, claro, porque eu só me vi no cinema duas vezes, só não, né, mas... Enfim, até hoje realmente é um encantamento muito grande. A primeira série que eu fiz realmente foi uma realização muito legal. Enfim, Rainha Charlotte e Pequena Sereia, os dois, assim, são coisas que vão estar eternas, assim, pra mim, né, que minha voz vai estar sempre lá, então sempre vai estar no meu coração esse trabalho. Então é isso, eu acho que é isso. Quando eu entrei pra banda também, então, sei lá, não tem como escolher uma. Mas teve Caraca. algum deles que você sentiu, tipo assim, que veio aquele impacto, tipo, caraca, tá virando realidade, tá mudando, sabe? O que eu sempre quis, o meu sonho tá acontecendo. Teve alguma dessas coisas que fez essa chave mudar em você? Eu acho que é isso. Cada uma, tipo, fez isso de certa forma. Mas Pequena Sereia foi uma coisa muito doida, assim, pra mim. Tipo, muito mesmo, assim, porque... Eu tinha acabado de sair... Assim, eu acho que o artista, ele tem muitos momentos de... Eu falo zoando que o artista, ele varia entre o desemprego e o burnout. Porque, tipo assim, ou ele tá esperando resposta de teste, ou ele tá, tipo, trabalhando igual um maluco e, tipo, não para, assim, sabe? Sim. E eu tava na fase de esperando o teste. Tava fazendo um monte de teste e eu tava, tipo, esperando a resposta de algum. E esse momento é, tipo, o momento mais agoniante pra um artista, assim. De, tipo, qual que é o próximo passo? O que eu vou fazer agora? Tipo, quando que eu vou ganhar algum dinheiro, sabe? Você fica, tipo, nesse período, assim, sabe? E eu tava nesse período, tipo assim, foi um período... Eu tô exagerando, mas, tipo, durou, sei lá, uma semana. Graças a Deus, pra mim, tem sido curtos esses parece 6 períodos. meses, Mas, né? exato, parece muito tempo, Não, assim. total. E
eu tava, tipo, juro, eu tava na SPM, tipo, no 9º andar, assim, tipo, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Será que eu sou boa o suficiente pra essa carreira? Será que eu consigo? Será que eu vou conseguir viver disso? Eu tava falando com a minha mãe, tipo, mãe, eu não sei mais se eu consigo, eu não sei mais se eu tenho forças pra seguir essa carreira, e sei lá o quê. Tipo, 2 dias depois eu recebi a notícia da Rainha Charlotte e 1 semana depois a Pequena Sereia. Que legal. Então, tipo, foi um período, Caraca. assim, que, tipo, realmente mudou essa chave, assim, na minha cabeça, sabe? E, poxa, você fazer uma princesa da Disney, a voz de uma princesa da Disney, sabe? Quando caiu a ficha, demorou, mas quando caiu a ficha do que isso significava, assim, realmente, tipo... Foi uma transformação muito grande pra mim, sabe? E, tipo, faz muito parte do meu propósito, assim, toda a ideia de uma princesa preta e da representatividade, de eu poder dar voz a isso, de certa forma, né? Acessibilizar isso, né, no Brasil, que é o que simboliza pra mim a dublagem. Tipo, pra mim, assim, tem um significado gigantesco, assim. E... Fala, Rei, fala. Não, pode... Eu ia falar, tipo assim, por exemplo, quando, né, saiu da Hailey, né, eu falei, nossa, quero muito a Shi, né, isso que foi bizarro, eu falei, eu quero muito a Shi legendado pra ouvir a voz dela. Aí, a hora que eu descobri que era você que fazia dublado, eu falei, agora eu também quero ver dublado, porque a Laura tá dublando. Aí eu vi 2 vezes pra ver você dublando. Que bom que você viu, pelo menos 2 vezes. Não, e é bizarro o quanto eu achei a sua voz tão parecida com a dela, assim, você teve que adaptar alguma coisa pra, tipo, eles falaram, aqui pra você ficar mais parecida com esse timbre da Hailey, você tem que subir mais, teve essas orientações, porque a Disney, ela é rígida nessas questões de, tipo, de chegar num nível, assim. A Disney é bem perfeccionista, né? Eles têm esse padrão de qualidade que é muito alto, assim. Eles são bem preciosistas. E tem uma coisa muito engraçada, inclusive, que a minha risada é literalmente igual a da Hailey. É, tipo, igual. A gente tem a mesma risada, a minha e a da Hailey. Teve uma hora até que o pessoal fez um jogo, assim, deu dublando a risada dela. E da risada dela e, tipo, fazer o pessoal adivinhar qual que é a risada, né? E ninguém conseguia adivinhar qual que era a minha, qual que era a dela. Mas, enfim, isso à parte, o teste, dentro do processo do teste, faz parte do teste você ver o matching de voz, né? A voz que bate mais. Porque como é um personagem realista, eles querem ver a sua voz. Tipo, eles não querem que você altere a sua voz, sabe? Sim. Então, várias pessoas fizeram um teste além de mim, eu fiz o teste e tal. Dentro do estúdio, eles fizeram uma seleção. E aí, eles escolheram 3 pessoas. E aí, enviaram pro prédio lá, da Disney, né? De Burbank. E lá eles escolheram uma pessoa. Então, assim, o processo de teste, ele considerou isso também. Então, durante as gravações, não teve muito isso de, tipo, faz a sua voz mais assim, faz a sua voz mais assim. Não, foi muito a minha voz, assim, claro, teve orientação de interpretação, mas em questão da voz, eu não tive que mudar a minha voz. Assim, E você foi, interagiu bastante com o pessoal do elenco de dublagem? Então, a gente quase não conhece, né? Isso aqui é muito doido, porque a gente não interage com o pessoal de dublagem, assim. Não, só complementando o negócio, tipo, não é que eu não... Tipo assim, a minha voz da Pequena Sereia não é isso aqui que eu tô falando, não, né? sim, tipo, teve a parte da interpretação, que é tipo uma voz... Eu tirei o peso da voz, o grave da minha voz, e deixei só a parte mais leve da minha voz, então ficou meio assim, tipo... a Pequena Sereia fala Bonitinho. assim, sabe? Linguado. Ela fala assim, sabe? Mas, enfim, agora voltando ao que você falou... A dublagem, né? Hoje em dia, antigamente não era assim, mas hoje em dia faz tudo separado, né? Então a gente não interage com as pessoas. Então, muitas vezes a gente não conhece os dubladores. Eu tive essa sorte de poder conhecer, porque o diretor, assim, ele é incrível. E ele falou pra mim, você vai começar a gravar depois de muita gente. Então, vem aqui assistir. Pode vir, tipo, livremente. Você assiste quem você quiser assistir. Então... Eu podia assistir a Úrsula gravando, eu podia assistir o Ítalo, que fez o Príncipe, gravando, eu podia assistir o Yuri um pouco, que fez o Sebastião. Então eu fui conhecendo as pessoas meio que nessa linha, assim, tipo, esse daqui que vai fazer sei lá quem. Eu, prazer, sei lá quem, entendeu? Então foi meio que assim. E agora, entrando mais na parte do audiovisual, assim, você quer já se arriscar em outras funções, assim, além de atriz, como... roteirista, diretora, produtora? Cara, talvez? eu acho que assim, nossa, eu valorizo muito o trabalho de um diretor, assim, vivendo assim em set e, enfim, tenho feito série, tipo, gravação de 12 horas por dia, assim, sabe, por 2 meses, tipo, ritmo intenso, assim, sabe? Eu olho pro diretor e falo,
cara, como é que tu consegue, assim, eu acho que é um bagulho muito puxado, assim. Então, e eu sei que é um trabalho é uma responsabilidade muito grande, então eu acho que é um trabalho que você tem que fazer jus a essa responsabilidade, sabe? Eu não acho que eu sou uma pessoa qualificada pra ser uma diretora, sabe? Tipo, mas eu tenho muita vontade, assim, de participar criativamente em algum projeto, enfim, já participei um pouquinho, né? Mas eu tenho vontade de criar algo, sabe? De escrever algo. E eu tenho muita vontade de produzir também. De trabalhar na produção, enfim, nesse backstage, assim. Agora, como diretora de um filme ou de uma série, eu acho que eu não ia conseguir lidar com isso tudo. Renato, vamos fazer um projeto nosso e chamar ela pra fazer a produção com a gente. Mas, a produção eu tenho muita vontade, assim. Produção e roteiro e tal, eu tenho muita vontade. A produção a gente fala que é o que a galera que mais faz no final, mais se ferra. Você acha que o diretor faz muita coisa que Nossa, você... não, a produção. Eu imagino. É porque, sei lá, eu acho que assim, o diretor, ele, tipo... É que ele se ferra um pouco, porque é sempre o nome dele na reta, assim, total, sabe? Total. Então, tipo, ele é a palavra final e sei lá o que e tal. E ele tá lá naquele ambiente, tipo, 24/7, sabe? Tipo, tá lá e lidando com muitas pessoas diferentes e ele tem que estar lá atento e, tipo, sabe? Ele tem que estar presente lá naquela hora e todos os dias, sabe? Então, eu acho que, sei lá, eu acho que é muito nessa linha, assim, que eu não sei se eu ia conseguir. Tem que ter o jogo de cintura, assim, né? Exato. Tem que ter muito... Terapia controle. Exato. O próprio autocontrole e inteligência emocional também. De você saber dirigir uma pessoa e não magoar ela e, tipo, sabe? Saber dirigir da forma certa, sabe? Sim. Porque tá lidando também que você tá interpretando uma pessoa diferente. Exato. E quando o diretor fala com você, ele não tá falando com o personagem, tá falando com você, Exato, Laura, né? exatamente. Então é isso. E tem diretores muito complicados, né? Mas aí, então... no filme que vocês fizeram, você tava meio que interpretando você. Aí você falava, cala a boca, eu sei como eu sou. Mais ou menos, assim. Era tipo assim, é uma personagem inspirada, né, em mim. É meio que uma caricatura, assim, de mim. Ela pega, tipo, características que as pessoas acham marcantes em mim e eles trouxeram pro roteiro. Então, sei lá, tipo, eu sou uma pessoa muito desastrada. Então, eles trouxeram isso, assim. Eu sou uma pessoa que gosta que quer abraçar o mundo, né? Quer fazer 20 mil coisas ao mesmo tempo, colocar tudo no mesmo dia, ter 48 horas num dia só. E eles colocaram isso também na série. Tipo, eu sou uma pessoa que... Eu estudei em 6 escolas diferentes, já morei fora, eu nasci fora, eu morei sei lá onde, depois morei sei lá onde. Eles trouxeram um pouco dessas mudanças também na série. Então, assim, eles trouxeram algumas características marcantes nossas, mas a personagem em si não é a gente. É tipo Big Time Rush, assim. O negócio é tipo uma linha assim, sabe? Tipo, as pessoas vão conhecer a gente, o nosso nome, vão conhecer um pouco da gente, mas não vão conhecer a gente, né, por completo, né? O negócio mais esférico, né, da nossa personalidade, a profundidade. Fala, Rê. Não, é que a gente tá tão animado que a gente fica se entrando em cima do outro, assim, pra falar. Por exemplo, eu tenho uma irmã, né, de 14 anos. E aí eu falei assim, Isa, eu vou entrevistar a voz da Pequena Sereia. Você quer que eu pergunte alguma coisa pra ela? Sabe o que ela entendeu? Ela entendeu que ela, tipo assim, é como se eu fosse falar com a Ariel, mano. Ela viajou na maionese e ela começou... pergunta pra ela, tipo, como é que é ficar alguém, tipo... falar com a sua voz que não é sua. Ela começou a viajar. Eu falei, Isabela, não, é a Laura, a menina que faz a voz. Aí ela ficou assim, pergunta pra ela como que é, tipo assim, ela via quando era Pequena Sereia e aí agora ela faz. Como é que é? Essa é a pergunta clássica que você falou. Aí eu achei bonitinho. Aí eu acho que é uma coisa que sempre tem que ser falado, né? Como foi pra você, assim, o dia que você foi lá fazer o teste? Foi tipo... Caraca, mano, tinha algo a mais por ser uma coisa que você tinha essa nostalgia e aí você falou que ficou esperando. Você não pode contar pra ninguém, pode, que você fez? O teste? Você não pode ficar contando, né? Posso. Pode? Do processo, posso sim. Ah, tá. Não, porque eu ia ficar tipo assim, se eu tivesse guardado segredo, Não, eu ia aí- fazer o teste. Não, pera, durante que eu tava fazendo teste? Não. Você não pode contar, né? Não pode, Não né? Tá. podia. Tinha Mano, todo meu um sonho- sigilo, eu assinei o NDA antes de entrar no... Ué. Caraca. Então não podia mesmo. Que Não, e era- ameaçam sua família? Alguma coisa assim? Eu nem sabia, tipo assim, no NDA nem fala que é pra Pequena Sereia, fala que é um projeto Disney. Então, tipo, realmente tem um sigilo muito grande, assim, dentro do próprio estúdio. Eles não podiam... As pessoas do estúdio que não estavam envolvidas diretamente no projeto não sabiam que eu ia sabiam. fazer Ariel, que eu era Ariel.
Eu era Ariel. Mas que eu era a voz da Ariel. E, tipo, tinha um telão, sempre tem uma televisão, né, das escalas em estúdio de dublagem e tal. E aí fala, tipo, o diretor, o dublador, o horário da escala, né, início e fim da escala, o projeto e o personagem. E, tipo, sempre tinha uns nomes, e Pequena Sereia, tipo, é um projeto que eles chamam de high profile, não podia colocar o nome. Então era, tipo, o código do projeto no mundo inteiro, não só no Brasil. Todos os países é projeto Scallop. Então, até nos e-mails, tipo, eles falam codificado, projeto Scallop. Nossa, que louco. E a minha personagem é a Crisound. A Crisound era o código da minha personagem. Ai, que da hora. Ai, Então era tipo, Laura Castro, escala de tal hora, projeto Scallop, personagem Acrisound. Ninguém sabia, entendeu? Então era tipo. E você dublou aqui em São Paulo? Ou foi no Rio? Foi em São Paulo, foi em São Paulo, tá. foi em São Paulo. E aí foi isso, e o processo de teste foi muito doideira, assim, porque muito tempo antes. Isso é muito louco. Muito tempo antes, quando eu descobri que a Halle ia fazer a Pequena Sereia, eu já acompanhava a Halle, né? Desde que ela fazia vídeo no YouTube. Então, assim, eu já conhecia elas duas, eu era fã. Quando eu descobri que ela ia fazer a Pequena Sereia, eu fiquei tipo, meu Deus, a Halle, tipo, fãzinha, assim mesmo. Tipo, fiquei em choque, assim. Nunca tinha trabalhado com dublagem e tal. E aí eu comentei com uma amiga minha, falei, mano, imagina, tipo, só pensa. cara, pensa, imagina se eu fizesse a voz da Halle. Tipo, ela falou, nossa, imagina, tipo, que doideira, né? Tipo, o que vai fazer, será? A gente ficou nessa. E, tipo, como se fosse uma coisa muito distante, assim, sabe? Muito distante. E aí, sei lá, é o poder da lei da atração, né? E aí, tipo, um tempo depois eu tava gravando uma série, e aí um amigo meu do elenco e tal, a gente tava conversando, e aí a gente tava conversando quem que ia fazer, tipo, ele começou a entrar nesse assunto, falou, nossa, imagina, tipo, a Pequena Sereia, você sabe quem que vai fazer, sei lá o quê? Ah, eu vi que é tal pessoa, e eu fiquei tipo, nossa, será? Nossa, que doideira e tal. E aí, quando eu fui chamada pra fazer o teste, eu lembrei, sabe, tipo, teve todo esse negócio na minha cabeça, assim, de esses flashbacks, falei, caralho, tipo... Ih, desculpa, não sei se pode falar palavrão. Não, eu acho. Mas enfim, tá bom. Foda-se. Foda-se. E é isso, assim, tipo, o poder da lei da atração e o poder de você verbalizar as coisas e realmente, tipo, quando elas acontecem, né, sabe, tipo, da energia e tudo. Então, cheguei lá, foi uma loucura, eu tava tremendo, assim, tipo, acho que eu nunca estive tão nervosa pra um teste na minha vida, porque era, assim, realmente uma coisa que eu queria muito. E aí, enfim, teve teste de diálogo, teste de música. Eu esperei um tempo ainda pra receber o retorno deles. E aí, quando eu fui gravar uma outra ponta nesse mesmo estúdio, um outro trabalhinho e tal, foi com esse diretor musical da Pequena Sereia. E aí ele até me sacaneou, filho da puta. Eu perguntei pra ele, eu falei, já recebeu, já saiu, né? Tipo, ele entrou nesse assunto, eu não tava nem falando sobre, né? Tipo, aquela coisa, profissionalismo e tal. E aí ele comentou, né, da Pequena Sereia e tal, tipo, porque ele tinha uma bonequinha da Pequena Sereia no estúdio. Eu falei, aliás, né, já, né, saiu o resultado e tal, ele, já. Ai, que ódio. Apenas Jogou a bomba na roda. Aí eu fiquei tipo, tá bom. Aí eu já tava, tipo, chorando internamente. Ele, não, zoeira, não saiu não e tal. Então é isso, foi toda uma expectativa, assim, sabe? E aí quando eu realmente descobri que eu tinha passado, meu Deus, foi, tipo, loucura, assim. Acho que fiquei muito feliz, assim. E fiquei em choque, assim, demorou muito pra cair a ficha, sabe? Sim. Até hoje, tipo, não cai 100%. Acho que, tipo, as pessoas que estão de fora... Eu sempre acho isso. As pessoas que estão de fora ficam ainda mais, tipo, surpresas, sabe? Do que, tipo, a gente. Porque a gente realmente, às vezes, não tem noção disso, sabe? Tipo, Sim. o que a gente tá vivendo, tá fazendo, tá trabalhando e tal. Então, às vezes, a gente nem cai a ficha 100%, sabe? Sim. Mas porque... Não, total, entendo o que você tá falando, porque a Disney, ela é uma dimensão bizarra, assim. Por exemplo, mano, na minha cabeça, um dia eu vou ser uma princesa, que eu adoro ficar cantando, cantarolando por aí, em karaokê, essas coisas. Então, eu imagino, tipo, a sua sensação de hora que tipo, você saiu o resultado, você falou, mano, caralho, tipo, eu sou Tipo, a Ariel, eu tô fazendo entendeu? parte disso, assim, Não, sabe? É muito louco, muito é muito louco. louco. Muito Eu tenho uma pergunta. Fale, Em relação fale. a essas coisas de manifestação, a gente já falou de áreas que você tem vontade em atuar, mas em coisas específicas, tem algum tipo de papel ou gênero que você não trabalhou ainda, ou personagem que você quer dublar? Tipo, sei lá, quero trabalhar em true crime, quero trabalhar em documentário. O que você tem vontade, assim, específico? Cara, curiosamente, eu nunca fiz uma novela. Eu tenho muita curiosidade de trabalhar numa novela, de fazer, enfim, algum personagem numa novela. Eu acho que ia, enfim, agregar muito, assim, pra mim. Eu tenho muita vontade de... Vixe, muitas coisas, assim, né? Eu tenho muita vontade de atuar num drama.
Tenho muita vontade de atuar numa comédia, tipo, comédia bem comédia, assim, tipo, sitcom, assim, sabe? Tipo, um bagulho desses, assim. Tenho muita vontade, porque eu adoro. Enfim, eu acho que, sei lá, eu tenho muita vontade de continuar fazendo série, de, enfim, fazer mais longas metragens, assim, fazer um longa diferentão, assim, tipo, meio fora da casinha, assim. Então, sei lá, eu tenho vontade de várias coisas, assim. Agora que eu lembrei, você fez a série do Condzilla também. Fiz. Não é uma Muito comédia? da hora. É uma comédia, mas não é tipo sitcom, né? Mas é uma comédia mesmo, é uma comédia muito da hora, assim. E foi muito legal, foi muito legal. Eu fiz uma mandraca, né? Então, tipo, é uma coisa muito fora de, tipo, da minha realidade, sabe? De coisas que eu vivi na minha vida. Então, realmente foi um exercício muito legal, assim, de, tipo, de atriz mesmo, né? De você sair de você e, tipo, entrar em outro universo, assim. E foi uma experiência muito da hora, muito da hora. A equipe é muito foda. Foi com o Kaique Alves, que é, tipo, um gênio, assim, tipo, ele muito cedo, ele foi estudar, ele, enfim, era da favela e tal, ele até escreveu inspirado na vivência dele, Escola de Quebrada, e aí o Condzilla viu ele, tipo, começou a gostar, ele começou a dirigir uns clipes do Condzilla, os clipes mais estourados, quem dirigiu foi ele, e aí nisso o Condzilla pagou pra ele estudar cinema em Los Angeles. Caralho. Que da hora, não. Foi muito foda, muito da hora isso, tipo, depois ele voltou, enfim, começou, e esse foi o primeiro filme, né, na verdade, é um filme, né? Ah, é um filme? É um filme. É o primeiro filme que ele dirigiu, tipo, que ele escreveu e dirigiu. Mas ele já fez muita coisa muito foda, assim. Já fez uns filmes que foram indicados pra Cannes. 2 vídeos dele já foram indicados pra Cannes. Acho que um deles ganhou. Ele tá agora em Paris, inclusive. Enfim, várias coisas, assim. Ele faz vários projetos muito legais. Então, foi muito da hora. Caraca, que da hora. E, por exemplo, Muito isso de você, tipo assim, você tá falando, né, dessas outras áreas, sitcom e tudo mais, é uma coisa que, né, o mercado lá, né, dos Estados Unidos tem muito. E você falou que você não pensa, assim, você não sabe se você tem vontade de ir ou não. É uma coisa que te aluga um triplex, assim, sobre o que fazer do seu futuro? Né, porque assim, eu nasci nos Estados Unidos. Então, tipo, tem essa questão, né, eu tenho cidadania e tal, aí, tipo... Eu fico pensando, tipo, será que eu vou usar isso, tipo, algum dia, assim, tipo, morar lá e tal? Mas, sei lá, tipo, eu tenho muita vontade de, primeiro, construir minha carreira aqui. Antes de pensar em fazer qualquer coisa fora, sabe? Eu acho que, primeiro eu quero realmente estruturar o que eu tenho aqui. E se algum dia, eu tiver alguma vontade de realmente de expandir, de ir pro internacional, enfim... Claro que, tipo, não tô fechada pra isso, assim. Mas, tipo, é isso. Não é uma coisa que eu estou pensando agora, sabe? Caraca. Entendi. E, né, daqui a gente já tá indo pro finalzinho. Mas eu queria fazer, né, mais uma pergunta sobre... Por exemplo, você cursa, né, publicidade e propaganda. Você sente que você consegue juntar a sua, né, essa sua carreira mais artística com essa né, carreira, assim, de faculdade que você escolheu? Ou é uma coisa que... Você acha que em algum momento você vai ter que escolher uma das duas? Uma coisa mais... Então, tipo assim, eu escolhi... Muita gente me pergunta, tipo, por que você foi escolher PP? Tipo, O clássico. Tipo, mano, como assim? Exato. Mas, tipo, mano, é porque uma coisa que muita gente não entende é que, tipo, as pessoas acham que porque, sei lá, eu fiz trabalhos grandes, eu, tipo... Vou estar sempre trabalhando, vou estar sempre empregada na minha vida e vou estar sempre ganhando super bem. Tipo, ganhei super bem agora com a Ariel, super bem com Rainha Charlotte, tô rica, uau, tipo, e não é assim, tipo, a carreira artística é muito instável, é uma roda gigante, assim, uma hora você tá lá fazendo um puta trabalho, outra hora você tá sem trabalho, outra hora você tá esperando o resultado de teste, outra hora você tá em cartaz, outra hora você não tá. Então, assim, é muito instável, tipo, um mês eu ganho tal, outro mês eu ganho metade, outro mês eu não ganho, então, tipo, é isso, você não tem como prever, eu não sei o que eu vou fazer daqui 2 meses, sabe? Tipo, não tem como prever. Tá, eu tô num projeto, mas, tipo, sabe, entendeu? Então, é muito instável. Então, sempre tive isso em mente, né? Metade da minha vida eu trabalhei com isso, então eu sei muito bem como é que é esse meio. E é um meio que você depende muito dos outros. Tipo, pra você estar em projeto, você depende da aprovação dos outros. Você depende de passar num teste. Então, tipo, não é uma coisa que você controla. Você não controla a sua trajetória, o seu caminho, né? Um caminho tradicional de, tipo, entrei, vou ser promovido, depois tô promovido, vou ter um aumento, e sei lá o quê, e ok. Não é isso. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça e, sendo meio ansiosa como eu sou, assim, eu queria algum jeito de me dar uma certa estabilidade, assim, alguma coisa que pudesse me dar uma certa segurança caso eu quisesse recorrer a algum outro caminho, assim, sabe? Então, eu escolhi fazer publicidade justamente por isso. E eu também, antes eu queria fazer psicologia, porque eu sempre tive muita vontade, só que realmente psicologia é outro caminho, assim,
é outra coisa, assim, e eu acho que publicidade tem uma relação muito, muito boa, assim, com o meio artístico. Eu fiz publicidade pra descobrir que eu não quero ser publicitária, não quero mesmo, assim, nunca quis, mas eu fiz publicidade pela comunicação social e pela vontade de estudar o mercado, de ter um conhecimento mais amplo do mercado, enfim, poder ter conhecimento para estruturar a minha carreira, para administrar a minha carreira, ter estratégias e, enfim... Eu acho que foi muito nessa linha, assim, que eu quis fazer esse tipo de faculdade. Então, não, eu não quero trabalhar com publicidade e não quero deixar de ser artista, mas eu vejo isso como, tipo, algo pra me impulsionar. Então, sei lá, de repente ter uma produtora, de repente poder empresariar outros artistas ou ter alguma agência pra outros artistas. Legal. Penso muito nisso. Então, eu acho que é isso, é meio que nesse caminho. E, por exemplo, se você pudesse dar uma dica em questão, pode ser tipo de preparação, por exemplo, você falou que você teve que estudar, né, na coisa da dublagem. Se pudesse dar uma dica de tipo, como é uma preparação nessa coisa do artista, ou até mesmo, tipo, uma dica pra uma pessoa seguir uma carreira assim, o que você falaria pra alguém? Pra alguém, pras pessoas. Pra mini você de 10 anos, assim, o que você falaria? Pra mini eu, assim, de 10 anos, eu ia falar, tipo, continue estudando, assim, e... Cara, eu acho que, sei lá, a coisa mais importante que você tem que ter, assim, nesse meio é, tipo, porra, pé no chão, sabe? Eu acho que muita gente desse meio, assim, se deixa muito levar por, tipo, coisas momentâneas, assim, sabe? Porque um projeto é momentâneo, sabe? O sucesso de um projeto é momentâneo, tipo, não é o projeto que você faz, não é o sucesso que você faz, mas, tipo, a trajetória que você tá construindo com isso, sabe? Eu acho que muita gente que tá nesse meio tá pelos motivos errados, assim. Muita gente entra pra ser artista, tipo, pela fama, ou pelo glamour, ou pelo hype, pra fazer um protagonista em sei lá o quê. Tipo, se você entrar com esses motivos, você não vai se sustentar lá, sabe? Tipo, isso não vai acontecer. Então, eu acho que é isso. Tipo, eu acho que uma dica que eu dou pros artistas pra pessoas que querem ser artistas é, tipo, ter certeza de que você realmente tá fazendo isso pelos motivos certos. De que você ama isso, de que você quer fazer isso, e de que você realmente, tipo, tá dedicado a fazer aula, a estudar, a, tipo, se preparar. E, tipo, você tá preparado a lidar com tudo, tipo, tudo que isso envolve, sabe? Abrir mão de coisa, tipo, lidar com muita inveja, lidar com muita energia, lidar com tudo, assim, com muita coisa envolvida com isso, assim. E de que você tá fazendo isso realmente por amor e porque você quer seguir esse caminho. Então é isso, a dica que eu dou é realmente ter o pé no chão, lembrar sempre de onde você vem, sem nunca esquecer pra onde você vai. E sempre lembrar, assim, que, tipo... É uma carreira que você precisa do outro, assim, sabe? Então, sempre tá aberto a, tipo, aprender com o outro, a olhar pro outro. Sempre tá aberto ao coletivo e vai estudar. É isso, vai fazer aula. estudar. E vai estudar, e não galera. larga a escola, pelo amor de Deus, que tem muita gente, nossa senhora, tem muito artista que, tipo, saiu da escola pra trabalhar com isso, ou, tipo, foi fazer um supletivo e sei lá o quê. E, tipo, não é o caminho que eu acho que, sabe, tipo... Você precisa estudar pra você ser um bom artista. Você tem que ter repertório, sabe? Você tem que ir atrás. Então é isso. Acho que essas são as dicas que eu dou. E falando de repertório, na sua vida pessoal como Laura mesmo, o que você gosta de ver, de assistir, de ouvir? Cara, Boa pergunta, gostei. Não tinha posto essa. eu adoro ver, tipo... Eu adoro ver séries de comédia. Eu também gosto muito de, tipo... filmes, sei lá, meio mind-blowing, assim. Só que eu não tenho tido muito tempo pra ver filme. Mas eu gosto muito de escutar músicas, tipo R&B. Eu gosto muito de R&B, é meu gênero musical favorito. Eu gosto de escutar, tipo, jazz, assim. Enfim, eu acho que é isso. Eu gosto de ler também. Eu gosto muito de estudar. Eu sempre gostei de estudar, sempre fui muito CDF, assim. E... É lindo, mas é sério. Mas é isso, assim, é isso. E eu gosto de sair, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de, tipo, observar as pessoas. Mas é isso, né? Eu acho que o ator, ele é muito observador, assim. Total. Eu acho que é isso, tipo, eu gosto disso, assim, de lidar com gente, assim, e tal. É isso. Você tem algum filme favorito? Assim? Nossa, tem Ou muitos, série? né? Eu acho que, assim, um filme muito afetivo pra mim é A Princesa e o Sapo, por tudo que Ai, meu significou na minha Deus. vida, na minha infância. Por favor, se tiverem live action, gente, eu quero muito que a Laura duble Tiana, por Imagina, favor. cara, ia ser um Seria sonho. Ela é minha ia ser princesa um sonho. favorita também, Inclusive, quando eu maravilhosa. cortar, eu conto pra vocês um negócio bem legal. Ui. Mas... Oh my God. Mas eu gosto muito da Princesa e o Sapo pelo que simboliza, assim, na minha vida. Mas, tipo, cara, eu gosto muito de tipo, eu amo Ilha do Medo, assim. Eu amei Nossa, quando eu
assistir. Caraca. Eu, tipo, foi muito foda, assim. Eu gosto muito de... eu gostei muito de Mulher Rei. Que eu sou muito Ah, fã da da Viola Viola Davis. Eu Davis. sou muito fã da Chegou Viola. na HBO Max. Ela é minha atriz favorita, assim, eu sou muito fã dela, gosto muito, li o livro dela, adoro. Eu gosto muito de séries de comédia, assim, Friends eu já assisti milhões de vezes, How I Met Your Mother eu já assisti milhões de vezes. Eu adoro também a série da Viola, também, How to Get Away with Murder, eu adoro, enfim. Gostei muito de Glee na época, porque era uma série musical, assim, e tal. Então, enfim, é isso, gente, gosto, adoro. Ô, Laura, achei agora fazer a última. Já tá, vamos ter que acabar. Vai, fazer a última faça, pergunta pra faça. gente ir pro nosso top 5. Fazer uma coisa. Você falou muito dessa representatividade, a gente fez uma pergunta sobre isso, acho importante, né? Trazer ela agora, né, pra esse final. Por exemplo, a gente sabe, né, que teve muito hate em cima da Sim. Hailey, né? Muitos. Isso chegou até você, assim, sentindo. Você também teve que lidar com isso, porque eu sinto que, tipo assim. Eu nunca ouvi você responder, talvez você já tenha respondido, mas eu nunca ouvi. Eu quero saber se você também sofreu com isso e como que foi ter que lidar, por exemplo, caso tenha acontecido, ou lidar, né, ou pela Hailey, por todo esse contexto, entendeu? Porque você conheceu ela também, deve ter sido, né, incrível você ter Foi. visto ela. Sim. Então, no caso, assim, da Pequena Sereia em específico, eu não sofri, tipo, diretamente esse tipo de ataque, né? Porque eu tava só como voz dela, Sim. assim, né? Mas teve muito comentário racista, tipo, muito de fora. O primeiro teaser, a Disney teve que bloquear os comentários por conta do racismo e tal. Então, realmente, teve muito isso. O filme tá meio que tendo um movimento de boicote lá fora, em umas regiões dos Estados Unidos, da Europa. Então, assim, realmente teve esse movimento e tá tendo ainda. E, tipo, quando eu conversei com a Hailey, na entrevista que eu falei com ela, eu falei pra ela o quanto que, tipo, esse vídeo das criancinhas, né, vendo ela e tal, Nossa. e se emocionando, o quanto que isso viralizou aqui no Brasil e o quanto que, tipo, ela é querida aqui no Brasil, sabe? Porque aqui no Brasil, tipo, isso é ainda mais importante, assim, isso é ainda mais... Tipo, ainda mais histórico, porque, porra, metade da população, mais da metade da população é preta. Então, tipo, realmente é uma coisa muito grande, né? Então, eu falei isso pra ela, assim, ela se emocionou. Tipo, ela que chorou e me fofo. abraçou. Então, assim, a gente, tipo, dá pra ver o quanto que isso realmente afeta ela, sabe? Quanto é uma questão que realmente mexeu com ela. E é uma questão, assim, que mexe muito, assim, com a gente, assim, tipo, eu tenho consciência também dos privilégios que eu tenho, porque, assim, eu sou de classe média alta, eu sou uma pessoa preta realmente clara, né, eu sou uma mistura, minha mãe é branca, meu pai é preto, e mesmo assim eu tive vivências muito, muito, muito difíceis, assim, já sofri várias situações de racismo e tal na minha vida, então eu sei o quanto que isso mexe, assim, sabe? E, tipo, a falta de representatividade que eu tive na minha infância foi uma coisa que mexeu muito. Tipo, quando eu tinha 5 anos, uma vez a minha mãe chegou no meu quarto e eu tava, tipo, me arranhando, assim, muito forte a minha pele. E ela perguntou pra mim, falou, filha, o que você tá fazendo? E ela, tipo, sabe quando você toma sol e a pele descasca e você fica claro? Eu tava tentando fazer isso com a minha pele pra eu ficar branca. Nossa. Então, tipo, Então, enfim, uma das muitas histórias, assim. Então, realmente é uma coisa que... Eu tinha 5 anos, eu tinha 4 anos. Eu não sabia o que era racismo, não sabia o que era, tipo, uma pessoa preta, uma pessoa branca. Eu não sabia de nada disso e isso já mexia intensamente comigo, sabe? Então, quando a Tiana chegou, por isso que esse filme me marca muito, porque quando a Tiana chegou... Foi uma emoção gigantesca pra mim, assim, virou o tema do meu aniversário, tipo, eu queria ser a Tiana, assim, sabe? Então, a representatividade tem um poder muito grande, assim, e um poder muito maior do que as pessoas imaginam, assim, é um poder social muito grande, assim, sabe? É político isso, assim, porque cria sonhos, cria possibilidades na cabeça das pessoas. As pessoas se veem lá, elas não se sentem invisíveis, sabe? Tipo, é uma cura para a sensação de invisibilidade delas. Então, realmente, assim, a Pequena Sereia, esses comentários racistas são uma realidade, mas são de pessoas que ignoram a importância que isso tem, sabe? Sim, Então, é total, isso. total. E achei muito incrível que, né, mesmo, por exemplo, você não aparecendo em tela, né, você foi chamada pra fazer e já aumenta esse escopo não só de, por exemplo, representatividade, né, sou uma pessoa branca falando, mas você tem muito, né, mais, como é que fala, tipo, você sabe propriedade, você sabe do que você tá falando, mas vê que, tipo assim, isso tá na prática também, né, você não aparece, mas você tá lá fazendo, então, Eles só isso chamaram bom, né? pessoas pretas, artistas pretas, pra fazerem o teste pra Pequena Sereia. E Sim. eles têm tido essa preocupação, pelo menos os maiores estúdios de dublagem, eles têm tido realmente essa preocupação.
de colocar dubladores pretos pra fazer personagens pretos, até personagens LGBTQIA+, assim, tem diretores que só colocam dubladores LGBTQIA+, pra fazer personagens LGBTQIA+, sabe? Então, realmente eles estão tendo essa preocupação cada vez mais, até no por trás, sabe? Isso é muito legal. É bom. Bom, vamos pro nosso top 5, então. Achei, nossa, essa parte pra mim fechou com chave de ouro. Foi uma aula, assim, pra mim, pelo menos, foi uma aula. O top 5 que a gente preparou pra hoje, você pode falar, né, da ordem do quinto até o 1. Tá. Que quais são as suas maiores inspirações. Pode ser de qualquer área, pode ser família. Rolar completamente, mas tá bom, vai. Vamos. Top 5 inspirações pra você na sua vida, na sua Na carreira, minha qualquer vida. coisa. Em quinto lugar. Caralho, tá. Ai, gente, eu não sei, eu não vou falar na ordem, eu vou falar, tipo assim, então o que tá. vier na minha cabeça, porque, sei lá, acho que eu não vou conseguir ranquear. Eu acho que uma inspiração muito grande pra mim, assim, com certeza, sempre vai ser os meus pais. O meu pai, ele tem uma história muito foda, assim, enfim, ele veio do nada, enfim, no interior do Nordeste, cortava cana e, tipo, enfim, entrou pro colégio naval e depois entrou entre os melhores pra fazer engenharia na USP e construiu tudo que a gente tem hoje, assim, ele é muito foda. Sem ele, a gente não estaria, tipo, eu não estaria tendo a oportunidade de, enfim, ter a condição que eu tenho, então, meu pai surreal. Minha mãe também tem uma história muito linda, assim. E minha mãe é uma pessoa incrível, ela sempre me ensinou muito sobre humildade, sobre, enfim, tratar os outros como você quer ser tratado. Então, os dois estão lá no topo. Beyoncé. Eu vi que você postou hoje. Period. Você postou hoje um negócio Não preciso da Beyoncé. falar mais nada, Beyoncé, apenas. É isso, sou muito fã mesmo. Viola Davis, sou muito fã também. Eu gosto muito de tudo que ela significa, tudo que ela defende. E, enfim, o jeito dela de ver o trabalho dela, eu gosto muito. Falei 4, né? Nossa, já falei 4! Nossa, falou 3, não foi 3? Falei meus pais, meu pai, minha mãe, a Beyoncé e a Viola. Ah, eles estão juntos, né? Conta como Tá, pra meus te pais. ajudar. Tá bom, ok. Falta 2. Eu acho que, sei lá, uma coisa que me inspira muito, eu acho que a Laurinha pequena, a mini Laura, que eu falo, que é isso, eu acho que tem muito a ver com o meu propósito como artista. Tudo que eu sentia falta quando eu era pequena, que eu falei com vocês, né, sobre representatividade e poder estar nessas posições hoje, sabe? Fazer esse tipo de personagem que eu não via quando eu era pequena é muito simbólico pra mim e significa muito pra mim. E, tipo, sempre que eu tô meio que perdida e, tipo, sei lá, eu perco meio que noção, sabe? Do que significa, sabe, tudo isso que eu tô fazendo e tal, eu me lembro muito dela, assim. E me lembro muito, porque é muito vívido, assim, a memória e o que eu queria e o que eu sentia falta e o que eu queria ver na televisão e como eu me sentia quando eu via, sabe? Então, ela é uma inspiração muito grande pra mim. E eu acho que as pessoas que eu não gosto de falar fãs, é muito tipo fãs, mas tipo os fãs, as pessoas que tipo demonstram, sabe, amor e admiração e carinho de certa forma, que vem me mandar mensagem e que são pessoas que me inspiram, são pessoas que me dão combustível assim pra continuar. Acho que é isso. Nossa, Olha. gente. Bom, queria primeiramente. Agora a gente vai encerrar. Maravilhoso. Não, eu queria. Renato, você tava de fanboy dela, eu tô de fangirl. Queria, né, primeiro agradecer a você, Laura, por ter topado esse podcast. Sei que sua, tipo, a agenda tá lotadíssima. Deu certo! Você falou, eu sou a voz da Pequena Sereia. Não, pra mim você é a Pequena Sereia e você, assim como a Hayley, vocês são apaixonantes. Vocês são pessoas apaixonantes. Eu desejo o melhor, assim, pra sua carreira mesmo. E, bom, gente, o Hiperlink vai ficando por aqui. Então não deixe de assistir a gravação no nosso canal do YouTube também. Fica de olho no nosso blog, neurono.spm.br. E nos siga no Instagram, @neuronospm, pra ficar por dentro de tudo. E é isso, tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado, Laura. Obrigada.